Alô, 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 alô. Boa tarde. Tá bom? Ficou bom. Tá bom. Muito obrigada. É com muita alegria que retorno essa casa, que foi a primeira casa aqui em Londrina. Então é com muita alegria no coração. Eu peço desculpas já de antemão, que o tema que vocês viram no site era outro. Era sobre pensamentos. E eu trouxe o perdão. Não sei porquê, a gente fica nas mãos ouvindo a espiritualidade superior. Vai que alguém está precisando trabalhar o perdão, além de mim, né? E todos nós precisamos, na verdade. E quando a gente vem com esse tema, a gente lembra de Jesus. A primeira coisa que Jesus nos falou para os discípulos, na realidade: como que eu faço para orar? E ele disse: limpe seu coração de mágoas para chegar ao Pai. Como que faço para limpar meu coração das mágoas? Perdoando. Me perdoando e perdoando meus irmãos. Todos que estão a caminho comigo. Aquele que eu achei que feri, ou eu fui ferido, eu preciso perdoar. E por que aquele que eu feri, eu preciso ir atrás? Para me reconciliar com ele enquanto estou a caminho. Essas são palavras de Jesus, que permanecem no nosso consciente coletivo. Mas será que a gente consegue seguir? Às vezes as pessoas falam: é tão difícil imaginar o perdão, trabalhar o perdão. Parece uma coisa fora de questão eu achar que me fizeram o mal e eu vou esquecer. Gente, esquecimento é uma doença. Alzheimer é outra coisa. A gente não pede para esquecer. Eu não posso esquecer que eu fui ferida. Eu não posso esquecer. Eu posso entender o porquê daquele movimento aconteceu comigo. O porquê que a pessoa naquele momento me feriu. A gente tem que pensar que quem fere está magoado. Eu trabalho em grupo de desobsessão, grupo mediúnico, desde que eu tenho 16 anos. Estou com 58, vou fazer 58. Então faz tempo que eu trabalho no grupo de desobsessão. E o que a gente aprende no grupo de desobsessão? Quando os irmãos vêm conversar com a gente, os irmãos desencarnados, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles reclamam é a vingança. E eu digo para vocês, tem irmãos que estão pleiteando a vingança há mais de 1000 anos, às vezes séculos, e não conseguem enxergar como eles estão em farrapos. Eles só conseguem enxergar aquele que ele vê como a fonte da vingança dele. O que diz isso para nós? Diz para nós que muito mais do que eu querer, é como a gente querer que o outro morra, mas eu tomo o veneno. Percebe isso? Quem toma o veneno somos nós, quando a gente deseja o mal para outra pessoa. E isso é muito real. A gente vai ver no decorrer da palestra. A gente trouxe a reencarnação. Só por pensar em reencarnar, em estar aqui hoje, nós já temos que dar graças. Em tudo dar graças, mas especialmente por reencarnar. Porque se eu estou aqui hoje, é porque eu recebi o perdão divino. Quando a gente reencarna, a gente já teve a chance de ser perdoado. Olha, por que será que eu estou falando isso? Que provavelmente você está encarnado no seio de mamãe e papai, que foram pessoas que você precisa aprender a perdoar, ou que precisam do seu perdão. Olha que interessante. E eles te aceitaram no seio da família. Então só por isso a gente já tem que dar graças. E não só por isso, quando ocorre a nossa programação reencarnatória, nós ainda somos infantis, espiritualmente falando. Então a gente não tem condição de nos programarmos para a reencarnação. Isso é feito por nós, pelos mentores, por quem nos ama e por quem nos conhece muito bem e sabe de onde a gente falha
contra as leis de Deus, que é a lei do amor. E nessa programação, eles retiram, por exemplo, eu tinha que pagar, vou colocar em dinheiro, 100 milhões. Aí nessa vida, eles retiram, e eu fico devendo só 10 mil reais. Olha, mas é isso que acontece na nossa reencarnação. Aquilo que a gente devia, a gente vai pagar uma 10ª parte, uma ínfima parte. O que significa isso? Significa, não é que Deus não confia que a gente pode pagar, é que a gente recebe o perdão. Por que o perdão? Porque eu já estou disposta a reencarnar, eu já estou disposta a pagar as minhas dívidas. Só disso eu já recebo o perdão divino. Olha, que é melhor que isso? Se nós estamos aqui nessa época, num período de transição, é muito importante a gente pensar que a nossa encarnação mais importante é hoje. E as minhas outras não foram? Todas foram. Mas essa é a última antes da próxima encarnação. Se é a última antes da próxima encarnação, que pode demorar milhões de anos, porque tem muita gente precisando reencarnar, e eu tenho que aproveitar a minha, e o tempo espiritual passa assim, num piscar de dedos ou de olhos. Por quê? Porque o tempo para nós é um, para Deus é outro. Deus é eterno, Criador de todos os mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que quer dizer isso? Nós temos irmãos encarnados em vários planetas. Nós temos várias moradas. Essa, nossa terra abençoada, governada por Jesus, um espírito de luz e puro, que encarnou entre nós para nos ensinar a lei do amor, é uma delas. E digo para vocês, é uma das boas casas para se morar. Existem piores, existem melhores, mas nós estamos numa casa muito boa. E essa casa é um estágio. A gente tem que imaginar a vida como uma escola, um estágio que eu estou passando para aprender as minhas provas. Daí o nome, provas e expiações desse mundo. Provas como se eu estivesse passando por aquilo que eu me comprometi lá. Eu me comprometo a fazer isso. E aí eu vou tentando fazer. Quando eu vou tentando, eu sou auxiliado pelos meus guardiões, protetores, anjos da guarda, como queiram chamar, para cumprir as minhas metas. Expiações. Eu preciso expiar. Expiar é aquela história assim: eu cometi um crime e não tem conversa. Eu preciso expiar. Vai pagar. Não, porque prova e expiação, vocês sabem a diferença? Imagine que prova é aquilo que a gente faz no final do ano para passar de um ano para o outro. É uma prova. São as provas do dia a dia, são provas que são colocadas para nós, de acordo com o nosso estágio de adiantamento. A gente vai seguindo, fazendo provas. Eu melhorei nisso, não nisso, então deixa a prova para depois e vai indo. Expiação. Eu me comprometi a expiar uma dor que eu causei e que me aflige a alma. Aí eu me comprometo a ter lá uma doença no final da minha vida em que eu vou passar, não tem saída, e como eu passarei por ela é que vai dizer de mim. Se eu passo reclamando, se eu passo dizendo para Deus, porque eu, e resmungando, eu não passei nessa expiação, provavelmente eu venha de novo para mais uma expiação, até que eu tenha resignação e entendimento de que tudo o que a gente passa nessa vida é o melhor para nós. Que seja feita a sua vontade e não a minha. A oração de Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Que eu tenha isso em mente, sempre a vontade de Deus. Se é essa a vontade de Deus, eu me submeto a essa vontade. É a base da reencarnação para a gente conseguir caminhar e ser feliz. O que é o perdão?
Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outros sentimentos negativos sobre determinada pessoa ou sobre si próprio. Por que eu estou colocando a gente mesmo? Se eu não aprendo a me perdoar, a entender que eu sou uma pessoa em construção, a caminho da perfeição, e se eu sou muito rude comigo, como eu vou ser com meu irmão? Se eu não tolero o menor erro, como eu vou tolerar o erro do meu irmão? Então a gente parte desse princípio. Eu acolho as minhas sombras, acolho as minhas imperfeições, porque só acolhendo é que eu consigo modificar. Alguém já ouviu falar dos alcoólicos anônimos? Acho que todo mundo, né? Uma das principais coisas quando você chega nos alcoólicos anônimos é que eles perguntam: você é alcoolista? A pessoa diz: não, eu paro quando eu quero. Volte outra vez, em outro tempo. Por quê? Se eu não aceito o que eu sou, eu não tenho cura. Por quê? Qual é o processo? O processo não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Eu aceito a minha dor e eu quero curar a minha dor. Como faço? Peço ajuda. Então se vê, está tão intrínseco na nossa vida e a gente não percebe que, na verdade, quando eu me perdoo, eu consigo ser mais maleável e sereno com o outro. Como eu trato os meus mais íntimos é como eu trato as pessoas fora da minha casa. Se eu faço ao contrário, eu estou sendo hipócrita. Eu estou usando uma máscara social. Esse verniz não serve para nada no mundo de lá. Quando a gente desencarna, vamos dizer que vamos desencarnar todo mundo hoje. Mas pode ser, né? Podemos desencarnar. Estamos preparados para isso? Se hoje à noite for minha última noite, eu acordar do lado de lá, eu estou preparada? Eu estive com quem me fez sofrer? Ou eu fiz sofrer? Essa pergunta a gente tem que fazer todas as noites. A gente não sabe se vai acordar. A gente não sabe, porque aqui é uma escola, gente. Nosso espírito, ele está preso, amarrado ao corpo. Porque nós estamos encarnados. E a sensação do espírito é de prisão. E quando eu estou livre, desamarrado, tudo me é possível ver, inclusive as minhas imperfeições que eu estava escondendo de mim. E aí Kardec fala para nós, pergunta no livro dos Espíritos: os Espíritos conseguem ver os meus pensamentos mais secretos? E os Espíritos respondem: as mais das vezes até aqueles que você costuma esconder de você mesmo. Isso significa, meus irmãos, que nós, quando desencarnarmos, estamos nus, de verdade, espírito livre da matéria, e o nosso pensamento, aquilo que move a nossa essência, fica à mostra para nós e para o outro. E a gente vai para a morada que compete a minha energia. Veja, tudo no nosso mundo é energia. Energia condensada, energia, tudo que existe é energia. Se eu sou energia e tudo que existe é energia, o meu pensamento fica plasmado nesse líquido que existe, que a gente não enxerga, esse plasma cósmico que faz com que os nossos pensamentos tenham direção. Então o meu pensamento, quando eu oro, vai a Deus. Quando eu praguejo para alguém, vai àquela pessoa. Olha que importante. Eu desejo mal para alguém, antes desse mal chegar, ele chega na pessoa. Antes dele chegar na pessoa, ele me envolve. Me envolve e vai. E será que ele chega na pessoa? Tem uma história que eu gosto de contar de Gandhi. Gandhi fazendo uma palestra para as pessoas que queriam assistir. E de repente
varejar toda a família de crente. E os discípulos ficaram horrorizados, e grande impassível, não deu uma palavra. E o homem, quando alguém briga sozinho, a pessoa cansa, vai embora, não vai? Ele se foi. E os seus discípulos, mas por que você não respondeu? E o que ele respondeu aos seus discípulos? Eu não recebi o presente. Ele me deu, mas eu não recebi, eu não acolhi. Eu não me vi naquilo que ele falava, aquilo não me ofendeu. Então, quando alguma coisa vem para você e você não aceita, ele retorna para quem enviou. Então, o que aconteceu ali? Quando eu envio dardos maléficos para alguém e essa pessoa está numa condição de elevação espiritual melhor que a minha, provavelmente, porque eu estou enviando coisas maléficas, eu ainda estou vibrando no mal, aquilo volta para mim. Então, olha, quando eu desejei, eu me envolvi no mal. Eu mandei, eu joguei o mal. E ainda voltou para mim. Como eu fico? Obsediado. Aí vem as obsessões. Aí por que tem obsessão? O obsessor, nós temos, sabe? Não sei se é novidade para todo mundo, mas nós temos amigos espirituais e inimigos espirituais. Esses inimigos não querem dizer que eles estão há milênios conosco. Eles vêm pela atração do nosso pensamento. Eles vêm porque pensam como nós e estão errando no nosso planeta. E aí eles nos acham. Porque eles sintonizaram com o que a gente pensa, com a nossa energia. E aí eles vêm. Eles se afinizam comigo e ficam comigo. E aí se tornam obsessores. Por quê? Porque eles vibram no mal e me fazem ficar sempre doente, sempre mal. Enfim. Porque como é que eles chegaram até mim? Eu abri uma brecha mental. Eu desejei o mal. Pronto. Eu abri uma brecha. Olha a importância do nosso desejar o bem ao próximo. Então, quando alguém te ferir, não fira, ofereça a outra face. Quem ensinou isso? Jesus, lei do amor. Foi o que ele veio nos ensinar. É fácil? Não. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas é o que nós temos para hoje. É o que nós precisamos, é a lição que nós precisamos aprender. E por quê? Razões para perdoar. O que a falta de perdão pode causar no ser humano? Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e físicas, como depressão, câncer e outras cositas mais. Dores musculares, hipertensão. O perdão está intimamente ligado às nossas emoções, não está? Claro. Essa energia negativa pode voltar para nós e, se não for tratada, resulta em situações de somatização. Somatização, aquilo que eu penso, eu trago no meu corpo e o meu corpo adoece. A ciência já estuda isso e nós espíritas já sabemos disso há mais tempo. Então isso não é novidade, que o perdão é uma necessidade. Aqui é aquela bolha que eu falei, eu desejando o mal e o mal atingindo lá o alvo e o alvo retornando para mim. O que significa isso? Eu me ligo ao meu opressor. Eu odeio certa pessoa, mas eu me ligo a ela, porque eu estou ligada a ela. Aí eu vou dormir, eu briguei com a criatura. Eu vou dormir no meu sono, eu fico ligada a ela, vou até ela, porque minha mente, meu espírito vai onde está meu coração. Meu coração naquele momento está em luta, ele vai lutar. E a pessoa diz, eu não tenho mais dormido, acordo cansado. Parece que eu briguei a noite inteira. Não se iluda, você brigou. Onde está sua mente e seu coração, lá estará a sua alma. Então, qual é a solução para a gente? É orar por aquele irmão que nos agride, é orar por quem não gosta de mim. Se nem Jesus conseguiu ser amado por todos na época e compreendido, quem dirá nós? Então a gente tem que perdoar aquele que não nos ama e aceitar que aquele que não me ama é esse que vai me ensinar a ser melhor. Porque normalmente, se ele me odeia, alguma coisa em mim está fazendo esse movimento.
O cachorrinho de Chico, não sei se vocês sabem da história, eu vou bem rápido falar. Chico tinha bastante gente que o ajudava na limpeza de casa. E certa vez ele tinha lá um bichinho que estava doente. Então esse bichinho vomitava, como qualquer um de nós quando está doente, não é? E fazia lá suas sujeirinhas. E uma senhora que limpava e gostava muito de Chico, um dia ficou muito chateada com esse cachorro, está sempre fazendo o que fazia na casinha de Chico, e deu um veneno para o bichinho e ele morreu. E Chico, chegando em casa, viu o bichinho morrendo, sabia quem fez, né? Até por causa da mediunidade dele, e ele ficou imediatamente irado. E passou dias assim, com essa energia de raiva. Agora aconteceu isso, né, em rede nacional, um cachorrinho no aeroporto foi morto. O dono deve estar com essa energia também, porque é normal. E aí, Emmanuel, mentor espiritual de Chico, chegou para ele e falou: Chico, nós não podemos mais trabalhar com você assim. Ou você melhora essa energia, ou nós vamos ficar sem trabalhar juntos. Isso o que eu faço? Eu sou humano, eu estou com raiva. E eu sei quem foi, o que é pior, e muito bravo, reclamando. Aí Emmanuel aproveitou o gancho e falou: você sabe quem foi? Pois bem, você vai lá, vai conversar com essa senhora e vai perguntar para as pessoas ao redor dela, para essa senhora não, para as pessoas ao redor dela, qual é o desejo material maior que ela tem hoje. Ela era costureira. Aí disseram para o Chico: eu sei que ela tem uma máquina assim, carésima, né? Acho que dava uns 10 salários do Chico. E ele chegou para o Emmanuel e falou: já sei o que ela quer, vai comprar. Vai comprar. Ele comprou. Mandou entregar, ainda escreveu um bilhete de agradecimento por tudo que ela tinha feito por ele. Mas o coração ainda era pesado. Mas ele fez o que o Emmanuel pediu. No dia seguinte, essa entrega e é tudo feito como foi combinado, vem essa senhora na rua e vem abraçá-lo, mas com tanto amor, que quando ela o abraça, aquela nuvem que ele estava carregando fazia dias, fez. Isso é o amor, o perdão verdadeiro. Mas precisou ele dar. Foi a maneira que foi encontrada. A questão material não é o que importa. Foi a maneira que foi colocada, que foi encontrada para que Chico abrandasse seu coração. Não quer dizer que a gente tenha que gastar o seu dinheiro com o outro. É uma maneira da gente entender que esse abraço verdadeiro de amor livrou o Chico da perdição. O Chico, imagine nós, não é? Ele, o trabalhador da luz. Auto-perdão, não preciso nem falar. Se eu não me perdoo, eu não consigo perdoar o próximo. Jesus e a pecadora, que todo mundo conhece essa história. Quando ela veio até ele, eles vieram para lhe tentar. O que vai fazer? Na nossa lei diz que temos que apedrejá-la. E ele começou a desenhar no chão. Dizem que ele começou a colocar os nomes das pessoas que estavam ali. A gente não sabe. Outros dizem que ele fazia um peixinho, que é o símbolo cristão. E aí, um a um dos nomes que ele foi colocando, ele disse: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E ele colocou o nome dos mais velhos. E os anciões foram se indo embora. Só sobrou a pecadora. E ele disse: cadê os que te perseguem? Se foram, não serei eu que também não te perdoarei. Vá e não erres mais. O que quer dizer isso? Todos nós erramos. Todos. Nós não temos cacife para julgar ninguém. Quando a gente julga, não tem aquela história que o meu dedo aponta e todos os outros apontam para mim? Isso é muito verdadeiro. A maneira que eu vou julgar é como eu serei julgado. Com toda a minha crueldade que eu julgar, vai ser como eu serei julgado. Então a gente precisa pensar nisso. Como eu trato o meu semelhante,
um dia eu vou precisar de todos, então eu tenho que pensar nisso também, no mínimo. Essa guerra eu vou pular. Então Jesus, para Simão Pedro pergunta: quantas vezes, mestre, eu devo perdoar? 7 vezes? E ele diz: não, 70 vezes 7. Veja, 70 vezes 7. A gente já perdoou quantas vezes? Vamos pôr a mão na consciência? A gente perdoou? Ou a gente deixou a pessoa para lá? Eu perdoo, mas eu quero ver bem longe. Eu perdoo, mas um dia ele vai cair. Isso é perdão? Ou isso é eu desejo a pessoa muito longe de mim? Porque é a nossa defesa. Nós queremos nos defender, nós não queremos ser magoados de novo. Eu não preciso ser amiga da pessoa que me faz mal, mas eu posso orar por ela do meu coração, do fundo do meu coração. Uma oração vale mais do que eu chegar para ela, que às vezes não tem essa oportunidade, a gente não tem, né? De chegar e conversar. Teve um estudo, preciso falar disso, eu acho tão bonito, pesado e bonito ao mesmo tempo. As mães de filhos assassinados, como elas se sentem? Perder um filho pela mão de outra pessoa. Ocorre muito feminicídio também, né? A gente escuta as mulheres com seus companheiros são mortas. E a mãe, como é que fica? O sofrimento dessa mãe. Aí umas psicólogas na prisão resolveram fazer um estudo sobre o perdão e conversaram com as pessoas que tiveram assassinado, outras, né? Perguntando se elas gostariam de pedir perdão para os familiares. Uns 300, vamos dizer que 15 disseram sim. Esses 15 foi chamado os familiares e normalmente quem foi a mãe das pessoas, porque pai, não é que pai não tem coração, mas eu acho que é mais difícil perdoar. E as mães foram para ver essas pessoas porque nem tinham visto ainda o rosto dos seus algozes. E quando eles chegaram lá, tinha um mediador e a criatura na frente, falando: eu quero pedir perdão para a senhora, e enfim, eu aqui me modifiquei, encontrei Jesus, e enfim, foi falando lá. E as senhoras, umas perdoaram, outras não, outras só choraram. Não é o caso. O que vem ao caso é depois. Quando chegaram para essas senhoras que tinham ido na prisão e perguntaram como foi para a senhora ter ido na prisão, como foi? Todas elas disseram: foi de uma dor insuportável, mas foi como se eu tivesse tirado o peso dos meus ombros. 50 quilos saíram e ficaram lá. O que é isso? Aquilo que elas carregavam desde a morte dos seus queridos filhos, aquele peso, aquela dor, ela se dissolveu. Isso é um milagre do perdão, de entender que aquela criatura estava naquele momento. Quem de nós pode julgar? Eu gosto de sempre pensar que nós poderíamos estar nessa situação, talvez não nessa vida, mas em outra. Quem sabe nós não fomos assassinos. Porque não pense que é muito longe a gente ter a outra vida para essa ter sido uma pessoa muito má. Não é. É muito fácil. E a gente vê por aí, aqui na nossa cidade, no Brasil, acontecerem absurdos. A pessoa mata a outra por um small punch, por uns 5 segundos de desequilíbrio. E a vida inteira depois ela vai remoer essa culpa. Imagine nós, quando não existia tantas leis, tanto amor, tanto entendimento que a gente tem hoje, porque hoje a gente já não quer o mal do outro. Pelo menos a gente não deseja abertamente o mal do outro, né? Porque a gente não sabe, né? Jesus nos dá um exemplo máximo, já encerrando, tá, gente? Nos dá um exemplo máximo. Quando ele está na cruz, todo mundo sabe que ele falou: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E a espiritualidade nos conta, através dos livros espíritas, que os anjos chegaram para Jesus e disseram assim: o que podemos fazer por você?
achem Judas. Busquem Judas, porque ele já sabia que Judas tinha se suicidado. E aí a espiritualidade vai e conta para Jesus onde Judas está. A primeira coisa que ele faz quando ele sai do corpo é entrar no vale dos suicidas à busca de Judas. Ele ficou 3 dias para convencer Judas, que já estava enlouquecido, já estava fora de si, já não reconhecia Jesus, para conseguir tirá-lo de lá. Porque Jesus entendia por que ele fez isso. Ele não era traidor. Ele estava entendendo equivocadamente o processo. Ele queria que Jesus, quando fosse apreendido, usasse todas as energias dele para combater o que estavam fazendo com ele. Quando ele viu que Jesus não fez e seguiu como um cordeiro para a morte, ele se suicidou. E Jesus, entendendo ele como irmão, foi buscá-lo. Olha o perdão, mais uma lição de perdão de Jesus para nós. Então, só para encerrar, o perdão nos liberta. No mínimo, ele nos liberta. Então, que a gente possa usar essa palavra-chave, perdão, para entender que ele é a libertação, que ele que faz com que a gente encontre caminhos de luz e que seja perdoado. Porque errar, todos nós erramos. Somos pessoas, seres, espíritos em construção. Estamos a caminho da perfeição. E todos os espíritos sabem do que a gente precisa. Então que a gente possa perdoar, se perdoar e aprender, devagarzinho, pedacinho por pedacinho, aprendendo a perdoar o nosso irmão. Muito obrigada a todos. Então vou fazer uma oração de encerramento. Com muita gratidão, Senhor, por estar aqui em seu nome, com essas criaturas de Deus, todos nós pensando na palavra que viestes nos dizer, nosso irmão querido Jesus. Palavras de amor, palavras de entendimento, de sabedoria, pois só Deus sabe o que é melhor para nós, pois é o nosso Pai e o nosso Criador. Que possamos estar em uníssono com os nossos mentores, com os nossos protetores e com toda aquela centelha divina que habita em nós, como dons divinos, e que possamos entender e seguir para a caminhada eterna, pois somos eternos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, com a graça de Deus, que assim seja. Muito obrigada.